Boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu vou começar agora a apresentação referente à segunda avaliação parcial de redes de computadores. Para começar, né, a gente vai tentar definir bem os aspectos da detecção e correção de erro. E para explicar a diferença e, e detalhes dos mecanismos de detecção e correção de erro na camada de enlace. Tá? E para começar, né, quando a gente trata de envio de dados entre computadores, os erros podem ocorrer na mensagem de modo com que o que é recebido fica diferente do que foi enviado, ou seja, os dados eles podem ser corrompidos. E para tratar essa situação, são usados alguns mecanismos de correção e detecção de erro, ok? Basicamente, os erros eles podem ser de dois tipos. Temos os erros de bit e o erro em rajada, como podemos ver aqui, né? O erro de bit, ele altera apenas um bit na unidade de dados, né? Como a gente consegue ver aqui, um bit é alterado. E já o erro em rajada, ele altera dois ou mais bits, né? No comprimento aqui dos bits de dados, ok? Então, quando a gente trata dessa detecção e correção, é de se imaginar que detectar erros é mais fácil que corrigir, porque a detecção ela indica apenas se houve um erro, sem se preocupar em recuperar a mensagem original, né? No entanto, há um conceito essencial tanto para detectar quanto para corrigir erros, e trata-se da redundância, ok? Deixa eu passar aqui. Para que seja possível detectar e corrigir os erros, é preciso que a gente adicione bits redundantes extras ao conjunto de dados a serem enviados. E esses bits redundantes, esses bits extras, eles serão verificados e retirados pelo receptor. Então, após haver uma detecção de erro, existem duas formas principais de correção. A gente tem a correção antecipada ou então a retransmissão. Na correção antecipada, o receptor tenta recuperar a mensagem original ao verificar esses bits redundantes, né? E é mais provável que o receptor consiga recuperar a mensagem se houver poucos bits errados. E já na retransmissão, o que acontece como o próprio nome indica, basta que o receptor detecte um erro para que ele solicite ao emissor o envio da mesma mensagem novamente, ok? E falando mais sobre esses métodos, nós partimos agora para o código de blocos, né? Então, como é que é o código de blocos? Para que haja sentido em adicionar esses bits redundantes em um pacote de dados, é preciso que haja uma relação entre os bits redundantes e os bits de dados originais, não é isso? E também que o receptor ele reconheça essa relação codificada pelo emissor. Então, há duas formas de codificação, né? Temos os códigos de blocos, que é o que eu vou apresentar aqui, e temos os códigos convolucionais, né? Mas o conteúdo aqui estudado ele se concentra nos códigos de blocos, que é o que eu vou apresentar. Nos códigos de blocos, as unidades de dados elas são divididas em blocos denominados de palavras de dados, né? Então a gente tem as palavras de dados divididas aqui em kbits, né? E, e em cada palavra dessas aí adicionados os bits redundantes. E quando a gente adiciona os bits redundantes, formam assim a palavra de código, né? Então, a palavra de código já com os bits redundantes adicionados aqui, que tem n bits. E como diz aqui, ó, o tamanho, né, das possibilidades aqui das palavras de código, quer dizer, das palavras de dados, é 2 elevado a k. E aí das palavras de código, né, é 2 elevado a n. E apenas 2 elevado a k delas são válidas, né, porque a natureza aí dos bits redundantes é serem descartados, né. E continuando aqui, para que haja essa detecção de erro na palavra original, é preciso que duas condições elas sejam atendidas. Essas duas condições são as seguintes: o receptor tem que ter acesso a uma lista de palavras de códigos válidas,
E também a palavra original, ela tem que mudar para uma palavra inválida, para que a gente possa, para que o receptor possa verificar que ela não está entre as palavras de código válidas na lista, né? Então, basicamente, o emissor cria a palavra de código e envia através de um meio de transmissão, né? Então, aqui, ó, que o processo do emissor até o receptor. E aí, eventualmente, pode acontecer erros. O receptor recebe a palavra de código para ser verificada, né? E se a palavra de código recebida corresponder a alguma palavra válida da lista, a mensagem é aceita. E se não, ela é descartada, né? Como mostra aqui. Ela verifica, ela descarta, né? Se tiver erros, ou então ela extrai, se não tiver erros, né? Se ocorrer erros maiores, a palavra corrompida ainda pode corresponder a uma palavra de código válida, e dessa forma o erro acaba passando sem ser detectado. E esse método de codificação ele detecta apenas erros únicos, ou seja, se houver um erro aqui que seja maior do que um bit, né, erros maiores que um bit, pode ser, né, muito provavelmente, quando for verificado, vai acabar correspondendo a uma palavra válida, e aí o erro acaba passando despercebido. E aí, para correção, a verificação torna-se mais complexa, né? Se a gente for detectar, aí quando a gente pula para a correção, torna-se mais complexo, pois além de detectar o erro, o receptor também tenta recuperar a palavra original. E para isso, mais bits redundantes eles precisam ser adicionados à palavra de dados, né? Então, para que haja tanto a detecção quanto a correção de erros no código de blocos, é preciso entender o conceito de distância de Hamming, tá? Então, a distância de Hamming é um parâmetro que define o número de diferenças dos bits correspondentes entre duas palavras. Então, a distância de Hamming é usada para verificar a diferença entre duas palavras, né? Que uma é enviada e a recebida. Ou seja, quantos bits foram afetados pelo erro. É basicamente isso. E dessa forma, a distância de Hamming mínima ela pode ser definida previamente, né? De modo que o receptor ele esteja apto a tratar uma quantidade específica de erros. Ou seja, se a codificação estiver apta a tratar S erros, então a distância mínima entre o código válido deve ser de S mais 1, para que a palavra errada recebida ela não coincida com a palavra válida. Então isso garante, a gente define uma distância mínima de Hamming, garante que a gente faça uma codificação que trate de certeza sempre um número específico aí de erros. Então, para essa detecção e correção, é feita uma interpretação geométrica para a correção desse erro. Então, da seguinte forma, cada palavra de código válida, ela tem um território de raio S, ou seja, o raio dela, o tamanho do raio é o tamanho de erros que, que ele de certeza vai detectar, né? Então, se uma palavra de código recebida tiver S bits corrompidos, ela vai ser classificada dentro desse território, né? Então, cada pontinho desse aqui é um erro dentro desse parâmetro aí de S erros. E assim, quando isso acontece, né, o receptor ele entende que essa palavra, na verdade, é essa aqui do centro. E ele corrige para essa do centro, que é realmente a palavra que foi enviada sem erros nenhum, tá? E aqui acontece a mesma coisa, né? Aqui é a detecção e aqui é a correção, né? Entre duas palavras aqui, o que ocorre dentro é o receptor entende que é essa aqui do meio, basicamente. Então, passando aqui para códigos de blocos lineares, que é agora o outro método, né, que a gente vai analisar. No código de blocos lineares, a definição básica é que a operação de ou exclusivo entre duas palavras de código, ela resulta em outra palavra de código válido. Então, para essa situação de blocos lineares, a distância mínima de Hamming ela é calculada pelo número de bits uns na palavra de código válida que não seja o zero e que tenha menor quantidade de uns, né? Já que a gente está querendo a distância mínima. Por exemplo, nessa tabela 10.2, a palavra de código é essa aqui, né?
A 0, ela não é considerada, né? A gente está tratando aqui de das palavras de código válida que não seja 0 e, e que tenha a menor quantidade de números de bits uns, né? No caso, nessa palavra aqui, ela tem 3 uns, nessa aqui tem 3 também, e essa aqui tem 4. Então, a distância mínima, aqui nesse exemplo, é 3. A distância mínima de Hamming é 3, tá? Para blocos lineares. E um exemplo de código de blocos linear é justamente a verificação de paridade simples, em que um bit de paridade ele é adicionado à palavra de dados, formando assim uma palavra de código, né, que sempre terá uma quantidade de bits uns. E essa quantidade de bits uns sempre será par, né? Então isso garante que sempre essa quantidade de uns será par quando você adiciona um bit a mais à palavra de dados. Um exemplo disso, né, qualquer uma dessas palavras aqui, dessa palavra de dado, é adicionado um bit a mais, garantindo que a quantidade de uns seja par. Por exemplo, aqui a gente tem uma quantidade só, né, então aqui é ímpar, quando adiciona o próximo, vai ser 1 para que isso aqui fique par, né, para essa quantidade de bits 1 fique par, ou seja, 2. Né? Isso acontece para todos os outros. E aqui a qualificação e decodificação para verificação de paridade simples, né? Como eu havia dito, a gente tem aqui a palavra de dados, que passa pelo gerador, e aí o gerador vai decidir o bit de paridade que ele vai adicionar, se vai ser 0 ou 1, verificando aqui a palavra de dados que ele recebeu, formando assim a palavra de código. A mesma coisa acontece aqui no receptor, fazendo o inverso, né? O verificador verifica que a palavra de código recebida, vê qual foi o bit redundante adicionado, se é 0 ou 1, chama isso aqui de síndrome, então a lógica de decisão vai analisar aqui se realmente isso aqui corresponde, se não houve erro ou não. Se houve erro ou não houve, né? Basicamente. E aqui, por último, a gente tem os códigos cíclicos. E nos códigos cíclicos, ele é um método que basicamente uma espécie de código de bloco linear com uma propriedade a mais. Nesse tipo de codificação, se uma palavra de código for deslocada em rotação, o resultado será outra palavra de código válida. Ou seja, se definirmos aqui, né, que os bits da primeira palavra, os bits de A0 até A6, que são esses aqui da primeira palavra, definirmos que A0 até A6 forma a primeira palavra, então a segunda palavra, quando a gente rotaciona ela, formará aqui a palavra de bits aqui correspondente de B0 até B1. Ou seja, quando a gente rotaciona, o que era B0 aqui, ou que era A1 aqui, vai ser o B0 lá no final, né? Vai rotacionar. Então, B1 vai ser o A0, né? O B2 vai ser o A1, e assim por diante. Né? É uma rotação aqui. O que estava no final passa lá para o começo. Né? Sempre em rotação. E uma categoria desse tipo de códigos cíclicos aqui são os CR6, que é o Cyclic Redundancy Check. Né? Nesses casos, a codificação e decodificação é realizada da seguinte forma. A gente tem, se a gente tiver uma palavra de dados de k bits, que nesse caso aqui a palavra de dados é 4, né? A gente define que a palavra de código ela terá n bits. Né? No caso aqui será 7, ou seja, a gente acaba adicionando 3 bits aqui para formar a palavra de código. Né? E, em princípio, quando ele passa pelo gerador, esses 3 bits adicionados à palavra de dados vão ser zeros. Né? E aí o que acontece? O gerador ele usa um divisor de n-k mais 1 bits. No caso, n-k dá 3, né? Que são os 3 adicionados, mais 1 aqui dá 4. Então, um divisor aqui de 4 bits que vai fazer essa divisão, né? E vai dividir essa palavra de dados que chegou aqui no gerador. O que acontece? Quando ele divide isso, ele anexa apenas o resto dessa divisão à palavra de dados, formando assim a palavra de código. Então, o resto dessa divisão é adicionado aqui no final aqui da palavra de dados, formando assim a palavra de código.
ok? E depois dessa codificação, o receptor ele recebe e faz a mesma operação que o gerador, obtendo o resto, que é chamado de síndrome. Então, ele vai aqui, pelo meio de transmissão, pega uma cópia dessa palavra de código aqui no verificador, faz essa divisão aqui, e o resto dessa divisão é chamada de síndrome, e então o que resta aqui é verificar essa síndrome, para verificar se houve erro ou não. Ou seja, a lógica de decisão aqui acontece da seguinte forma: se os bits da síndrome forem todos zeros, a palavra chegou sem nenhum erro, né? E caso contrário, né, se não forem todos zeros, então a palavra recebida ela é descartada, como acontece aqui, né? E é assim que ele faz aqui a codificação da codificação nesse método CRC, que é pertencente aos códigos cíclicos, né? E assim a gente termina de definir essas diferenças dos mecanismos de detecção e correção de erro na camada de enlace, né? E foi justamente por isso que eu deixei de fora o checksum, que ele não é um método da camada de enlace, por mais ser usado aí em web e esse tipo de coisa, tá? Então, era isso, né? E a gente acaba aqui essa parte da apresentação referente ao capítulo 10, ok?